Uma das dúvidas que eu mais recebo sendo psicóloga do esporte é por que que eu treino tão bem, me preparo para uma competição e aí chega lá na hora eu não consigo dar o meu máximo, me dá branco, eu travo ou simplesmente não tenho a performance que eu gostaria. E no vídeo de hoje eu vou te explicar aí quais são as causas disso tudo e por que que você trava tanto no dia da competição, mas no treino você vai bem. Se você ainda não me conhece, meu nome é Flávia Távora, eu sou psicóloga clínica e do esporte e também sou atleta de jiu-jitsu. E aqui no YouTube e lá no meu Instagram eu faço conteúdos para você fortalecer a tua mente, não só dentro do esporte, como fora dele também. Mas beleza, vamos começar aqui. Qual é a grande diferença entre treino e competição? Mas primeiro a gente tem que lembrar de uma ideia de que treino não é competição, competição não é treino. A gente tendo na nossa cabeça, já fica um pouco mais claro o caminho que a gente tem que seguir. Por quê? Por mais que a gente coloque na nossa cabeça, às vezes para amenizar uma ansiedade de que a competição vai ser só mais um treino, competição não é treino. Até porque, se a gente colocar aqui ó, em contextos separados, a competição é um ambiente onde você não tem controle de nada. Já o teu treino, você tem controle de muitas coisas. Inclusive, se você errar, você volta do zero. Inclusive, se você perder, você volta do zero. Inclusive, você pode focar em muitas coisas, você pode melhorar, pode focar ali nos teus pontos fortes, nos teus pontos fracos. E na competição, você não tem tempo, às vezes, para poder focar nisso tudo. Você tem que focar na tua performance, focar no que você vai fazer, sem ficar muito no resultado. Mas, enfim, eu acho que a grande diferença é justamente essa. É um ambiente controlado contra um ambiente que você não tem controle. Então, tendo isso na tua cabeça, já é mais fácil de você entender por que às vezes, você se trava tanto no dia da tua competição, né? Por não ser um ambiente que você tem controle, e a nossa cabeça adora ter controle de tudo, né? Seja em qualquer tipo de contexto que a gente está, nossa cabeça gosta de ter controle. Mas você tendo isso na tua cabeça, já fica mais fácil você, poxa, às vezes me dá branco, por quê? Porque eu tô focando em muitas coisas externas, às vezes me dá branco, por quê? Porque eu tô com medo do julgamento, às vezes me dá branco, por quê? Porque eu tô com medo de errar. Por quê? Porque não é um ambiente controlado, você não tem controle do que está acontecendo ali. Por isso a importância de você treinar a tua cabeça para você ter consciência lá no dia da tua competição de que a única coisa que você tem controle é você e tuas reações e os teus movimentos. Mas enfim, sabendo dessa diferença de contexto, né, entre treino e competição, agora vamos às causas, né, que pode ser que você esteja passando por isso e que esteja te travando, te dando branco e dando essa grande diferença aí de performance no treino e na competição. Causa número 1 que você pode ter é justamente o medo de errar. E o medo de errar, né, que é uma coisa eu acho que é comum, né, entre as pessoas, inclusive eu também já passei por isso, só que eu treino a minha cabeça para justamente não ficar focando nisso, não é você só ficar com medo de cometer o erro em si, mas você ter medo do que aquele erro vai significar para você. Por exemplo, suponhamos que você está indo para uma competição e você tá lá com aquele medo de perder enorme, sabe? Aquele medo de, caraca, não pode dar errado e tudo mais. Isso já gera uma pressão na tua cabeça. E aí, por que você tá pensando isso? Porque, às vezes, lá no fundo, você tá com medo de decepcionar a tua equipe, você está com medo de decepcionar o teu professor, de decepcionar a tua família. Então, isso vai gerar uma pressão que vai fazer justamente isso. Você vai ficar focando tanto nesse medo de errar, né? Nessas possibilidades, que você esquece de focar na única coisa que você tem controle no dia da sua competição, que é você e seus movimentos. Então essa é a causa número 1. Causa número 2, perfeccionismo. O nome já diz, né? Às vezes a gente foca tanto que tudo saia perfeito, foca tanto que o momento seja como a gente quer, que quando uma coisinha sai errado, isso já desanda teu dia. Por exemplo, vamos supor que você está super preparado e tudo mais, e o dia tá ótimo para você, só que aí chegou lá no dia da tua competição, você esqueceu um item que não era tão importante, que não ia fazer diferença, mas que você sempre estava com você, esse item. Sei lá, tua garrafa d'água. Então, o fato de você ter esquecido uma garrafa d'água, que você sempre estava com ela lá no dia da tua competição, faz com que a tua cabeça dê uma desandada, porque agora não está tudo perfeito, não está tudo como eu gostaria. Então, assim, desapega dessa questão do perfeccionismo, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ir desconstruindo aos pouquinhos, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui também, um exemplo meu. Eu achava que eu só conseguia ganhar competição porque eu lutava com um único top. E um belo dia esse top que eu tinha usado durante a semana, ele estava sujo, e aí eu não pude usar ele numa competição. Fiquei tão presa nisso
que eu perdi a competição só porque eu troquei de top. Na verdade, minha cabeça encarou como se fosse isso. Mas na realidade, não foi isso, foi porque eu fiquei focando nisso. Tipo, caramba, eu queria estar com aquele top, queria estar com aquele top, e eu desfoquei de outras coisas. Não ficou perfeito pra mim e perdi. Então, assim, é desapegar. Eu acho que a grande questão, assim, dessa causa, né, do perfeccionismo é a gente desapegar. Terceira causa é o foco no resultado. Isso é uma coisa que eu gosto muito de comentar, que eu trago direto lá no meu Instagram quando alguém me pergunta sobre ansiedade pré-competição. Eu acho que quando a gente vai para uma competição, é lógico que a gente tem que estar com vontade de ganhar. É lógico que você tem a tua meta ali de ter uma boa performance, de ganhar, só que o resultado, ele não pode ser uma coisa mais importante do que tudo, porque assim, por mais que você tenha controle dos teus movimentos, das tuas reações ali do momento, de você na tua competição, você não tem controle do resultado. Porque às vezes você também performa muito bem, teu adversário também performa muito bem, vocês empatam, teu adversário leva. Então assim, a gente às vezes também não tem controle do resultado. Então, o direcionamento no foco faz com que você também trave. Isso já aconteceu comigo. Eu lembro que eu fui, esse ano, inclusive, nesse ano, eu fui lutar um campeonato que era muito importante pra mim. Eu tive boas performances nas lutas. Só que chegou na final, eu acho que eu já até falei, teve um vídeo que eu falei sobre isso. Eu tava focando muito em ganhar. E, tipo assim, eu queria ganhar, só que eu só pensava nisso. E aí cara, a minha cabeça por um minuto fugiu. E eu tomei um golpe que eu não costumo tomar em treino. E aí eu perdi a competição. Então foi uma performance que depois eu demorei pra ver a luta, inclusive. Depois eu fui ver a luta e falei, caraca, cara, por quê? Depois você fica se questionando, né? Mas assim, essa parte de ficar se questionando, se lamentando, é papo pra outro vídeo, inclusive, né? Sobre ruminação. Mas enfim, eu fiquei focando tanto no resultado que eu esqueci do que eu tinha que fazer. Então essa é mais uma questão sim, cara, do teu direcionamento, do teu foco no dia da tua competição também. E isso você tem que ter um cuidado. Porque é importante eu querer ganhar, mas o ganhar não tem que ser o meu foco principal daquele dia. Ah, Flávia, mas ganhar não é importante? É lógico que é importante. Senão você não estava indo competir. Senão você não estava fazendo o esporte que você está fazendo. Só que ele não tem que ser o teu foco. Foi o que eu falei, às vezes você não vai ter controle do teu resultado. Então você precisa focar naquilo que você tem controle, né? Você, tuas reações, teus movimentos. E o jogo, e a competição. Então pensa sobre isso aí para a gente poder agora falar um pouco sobre a quebra, né? De como que eu consigo, beleza, performar bem. A gente já falou aí das causas, né? Que é o medo de errar, o perfeccionismo, foco no resultado. Agora a gente tem que falar como que a gente, beleza, agora eu quero chegar na competição e conseguir focar só em mim. Primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça é a questão desse controle. Beleza, Flávia, olha só. Na nossa cabeça, a nossa cabeça gosta de ter controle de tudo, né? Tudo. E quando as coisas saem do nosso controle, é muito difícil para a gente aceitar as situações quando saem do controle, né? Então você vai ficar pé da vida, tu vai ficar com raiva, você vai querer descontar nos outros. Eu sei porque eu também passo por isso. Então, o primeiro passo é você começar a olhar as coisas que você tem controle. E isso não é só dentro do contexto esportivo, não. Olha para a tua vida também. Quantas coisas na tua vida você fica focando naquilo que você não tem controle e você esquece do que você tem controle. Porque assim, por mais que sejam coisas que, beleza, a gente está em contextos diferentes, minha vida pessoal com a minha vida do esporte, cara, você é um só. Então, se você não equilibra a tua parte também pessoal, tu não vai conseguir equilibrar a tua parte no esporte. Então é importante a gente, primeira coisa é você olhar a tua vida como um todo e ver se a tua cabeça consegue lidar bem com coisas que saem do controle, com as adversidades. Vou dar um exemplo aqui, tá? No dia que eu fui competir no domingo, tem muitas coisas dessa competição também que eu poderia comentar aqui, mas eu vou comentar primeiro dessa questão do controle. No dia que eu fui competir no domingo, tava chovendo muito. Já tava começando a chover sábado à noite e eu ia lutar no domingo. E domingo de manhã até de tarde tava chovendo muito. E na minha cabeça, cara, eu só ficava pensando assim, pô, tomara que minha adversária não falte. Porque eu sei que às vezes chuva influencia tanta coisa, porque eu pensei por mim assim, cara, eu não vou faltar. Eu não vou faltar por causa da chuva. Mas digamos que beleza, tá chovendo muito na minha cidade, sei lá, encheu a rua e eu não consiga ir pra competição que eu gostaria muito de lutar. Isso é uma situação que saiu totalmente do meu controle. Vou ficar chateada? Vou ficar chateada. Vou ficar pé da vida? Vou ficar pé da vida. Só que isso não tem que ser um empecilho para poder
sei lá, mudar minha vida e jogar tudo pro alto. É claro que, se a gente tá falando no contexto de competição, vamos colocar que eu fui pra competição na chuva. E beleza, cheguei lá na competição e as coisas saíram super do meu controle. Na minha cabeça, eu comecei a pensar, caraca, essa chuva vai fazer com que eu demore pra chegar em casa, que não sei o que lá. Já tirei meu foco da competição. Só que assim, eu não tenho controle da chuva, eu não tenho controle do que cai do céu. Quem dera, né? Não tenho esse controle. Então, o que eu tinha controle no momento, né, na hora da chuva? Eu tinha controle, porra, do carro que eu ia dirigir, do caminho que eu ia fazer, da luta que eu ia fazer, da roupa que eu ia colocar. Então, assim, cara, é focar no que eu tenho controle. E eu também tava com esse pensamento de tomara que a minha adversária não falte, né? Mas ela foi, ainda bem. Apesar de eu ter perdido, né? Mas isso também é um papo que depois a gente pode falar sobre isso. Mas beleza, primeiro passo, o foco tem que ser aquilo que você controla. Né? No dia da competição, principalmente. Até a questão do teu adversário, né? Às vezes a gente vai lutar com uma pessoa que é muito braba, assim, da categoria, ou então você vai com um time que é muito forte. E aí você fica tipo, caraca, cara, você começa a superestimar essa pessoa, esse time, e você começa a se subestimar. Cara, tira o foco disso. Pô, se você vai para uma competição, se você escolhe ir para uma competição, e você se preparou, cara, encara aquilo ali como um grande dia, um dia de você deixar tudo ali. Eu acho que é importante, né? Até a questão do foco do resultado é você focar naquilo que você pode dar ali dentro, né? No quanto que você pode dar ali dentro, né? Do teu máximo, do teu melhor. Eu acho isso, cara, uma das coisas mais importantes. Mas assim, tudo na nossa cabeça tá voltado justamente pro controle. Tua cabeça quer controlar as coisas. Só que nem tudo dá pra gente controlar. Então, o primeiro passo, eu acho que é você ter essa consciência do que tá e do que não tá no teu controle. Segundo passo que você tem que dar é você olhar as falhas que você tem, ou que você teve, ou que você está com medo de ter, como uma oportunidade. Até aquelas que você está, de fato, com medo de ter ali no momento. Tipo, tá, tô com medo de, sei lá, a pessoa passar minha guarda. Cara, mas eu tenho que ver isso como uma oportunidade para lembrar daquela reposição que eu aprendi. Então é meio que você vai fazer um reenquadramento de falha, ou reenquadramento daquilo que você pode ou não fazer. Porque assim, a partir do momento que você olha um erro, a partir do momento que você vê uma falha como de fato algo que você possa melhorar, isso já muda a tua cabeça, né? Isso já muda reprograma a tua mentalidade. Então é importante que você comece a olhar isso também. Beleza, perdi a competição. Agora eu vou dar o meu exemplo da competição de domingo. Eu lutei sábado e domingo. Sábado eu tive uma ótima performance, ganhei lá na minha categoria, ganhei no absoluto, são todas as categorias de peso juntas. Tive uma boa performance. Fiquei muito feliz. Chegou no domingo, não é que eu não estivesse com vontade de lutar, mas eu acho que eu entrei com a minha cabeça de que eu não queria estar ali. Sabe quando você vai pra um lugar e fala assim, poxa, eu não queria estar ali, eu não queria estar fazendo outra coisa, ou então tipo, você tá com vontade de ir logo, né? Eu só tava pensando nisso, caraca, eu tava ansiosa, tava com pressa. Então minha cabeça já, ó, entrei com cabeça de que eu não lutei do jeito que eu gostaria, não lutei do jeito que eu queria, enfim. Só que aí eu entro nesse segundo passo de reenquadramento, de falha e de erro, pra eu colocar o que eu errei lá no dia da luta. Eu errei tá com pressa de lutar, eu errei da vontade quando tava de estar lá, e eu errei na hora da performance mesmo, né, que eu perdi de 4-2, né, a menina me deu 2 raspagens e eu dei uma raspagem nela, então foi 4-2. Então, o que eu posso melhorar, sabe? O que eu posso fazer pra não entrar mais desse jeito? Né? Então, agora eu tô treinando minha cabeça pra não entrar com aquela cabeça mais. Ah, Flávia, mas você teve uma boa performance sábado, o pessoal, pra me motivar e tudo mais, falou muito sobre isso, né? Tipo, ah, mas pelo menos você ganhou medalha de ouro no sábado, não sei o que lá. Só que assim, cara, quando você vai pra uma competição, eu não gosto de dar 50%, eu gosto de dar 100%. E naquele dia ali eu dei 50%. Então eu não fiquei feliz com a minha performance. Beleza, posso ter ficado feliz com o final de semana num todo, de ter ido lutar, de ter ido, sei lá, dar meu máximo lá no sábado, mas no domingo foi um dia completamente diferente. E aí eu fiz esse reenquadramento de falha, e peguei o que eu falhei, tanto mentalmente quanto fisicamente, pra melhorar. Pra melhorar pro próximo, porque eu tenho mais competição mês que vem. Então, esse segundo passo de reenquadramento, de reprogramação de cabeça, é você olhar as oportunidades de fato.
né? Eu sei que pode parecer clichê quando você chega e fala assim, ah, depois da derrota, o que você tirou de aprendizado? Mas de fato, toda a experiência que você tem, você consegue tirar um aprendizado. Toda, seja ela positiva, seja ela negativa. E negativa principalmente, porque você vê pontos de melhoria, coisas que você gostaria aí de potencializar no lado positivo e de tirar quando você tem uma performance negativa. Então o segundo passo é esse. Começa a enxergar as oportunidades onde elas estão, porque elas estão ali. O terceiro e último passo é o teu diálogo interno. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo sobre diálogo interno, que eu acho importantíssimo. E é uma coisa que eu gosto de falar muito, gosto de frisar, gosto de lembrar. Tudo que você coloca pra tua mente, a tua mente entende como um fato. Então, se eu tô na minha cabeça reforçando só os pensamentos negativos, só os pensamentos de que eu vou errar, de que eu vou fazer tal coisa, cara, isso vai expandir na minha cabeça. E a minha cabeça vai entender isso como fato e eu vou tornar uma profecia realizável. Eu adoro essas duas palavras juntas. Mas assim, tudo que você coloca na tua cabeça entende como um fato. Então, como que você tá falando com você mesmo? Quais são os papos que você tem com você no dia da tua competição? Até essa questão que eu falei sobre você superestimar a pessoa que você vai lutar, o time que você vai competir contra, e de se subestimar, tem a ver com essa questão do que você está falando para você, quais pensamentos que você tem com relação a você. E lembra que eu falei que por mais que você tenha um contexto pessoal e um contexto esportivo, você é uma pessoa só? Então na tua vida, cara, como que tá os teus pensamentos com relação a você na tua vida, nos teus relacionamentos, na tua família, dentro da tua casa? É sempre importante a gente fazer um balanço, uma autoanálise com relação a isso. Eu, quando vou para uma competição, eu tento sempre, eu não subestimo nenhum adversário. E eu também não fico me superestimando. Mas eu tenho na minha cabeça o seguinte, eu sempre coloco na minha cabeça que eu tô pronta para aquilo que eu tô indo fazer. Porque de fato eu me preparei. Né? Toda vez eu vou falar isso aqui para vocês, toda vez que você escolhe ir para uma competição, você tem que ter um compromisso de se preparar. Independente se você vai para uma competição em equipe, uma competição individual, independente do esporte que você faça, tem um compromisso, assuma um compromisso de se preparar. Para a tua cabeça chegar lá no dia da tua competição e falar assim, cara, você tá pronto, você pode, você consegue, você já fez isso. Então essa questão do diálogo interno é extremamente importante, de verdade. O diálogo interno, aquilo que você fala para você e os pensamentos que você tem de você com você. Trabalha isso também, trabalha isso durante a tua preparação. A preparação não é só física, você tem que lembrar sempre disso, não é só física. Eu preciso me preparar mentalmente, para justamente não acontecer, chegar lá na hora da competição e me dar um branco. Não é que você não saiba fazer aquilo, mas é porque a tua cabeça tá rodando em outras coisas, tá focando em outras coisas. E percebe só, durante esse vídeo todo eu falei com relação a foco. E de fato, no dia da competição, o grande segredo é aonde está direcionado o teu foco. De verdade. Porque se você foca em coisas que você não tem controle, você não vai focar naquilo que você tem controle. Se você foca lá no julgamento dos outros, você não foca no teu próprio julgamento. Que é justamente a tua autofala, o teu diálogo interno. Então lembra disso, de verdade. Lembra que o contexto competitivo, por mais que você não tenha controle de tudo, você tem controle de você. E isso que vai fazer você performar bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que te ajude aí nos dias de competição. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o teu like, comentar um assunto aqui que você acha relevante, ativar o sininho para os próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo.